Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje é o quinto e último vídeo da série de 5 vídeos sobre Mateus capítulo 24. Os vídeos são 1. Fujam para os montes. 2. A cronologia das profecias de Mateus 24. 3. Orai para que a fuga não seja no inverno nem no Shabá. 4. A Grande Babilônia. E 5. Jerusalém prostituída e seu fim. E o vídeo de hoje é o quinto vídeo, Jerusalém prostituída e seu fim. Este assunto está muito ligado com o quarto vídeo, a Grande Babilônia, que seduz e engana os habitantes da terra, tanto ímpios como o próprio povo de Deus. A respeito do título deste vídeo, Jerusalém prostituída, não diz respeito a Jerusalém como um local geográfico, a capital de Israel. Mas Jerusalém significa o povo de Deus num contexto espiritual. Para Deus, o verdadeiro judeu é aquele que o ama. Não existe mais separação entre judeus e gentios. Os filhos de Deus estão espalhados pelo mundo todo. Jerusalém está dispersa pelo mundo. Em Apocalipse 3, versículo 9, diz assim: Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Deus está dizendo que o verdadeiro judeu, o povo de Israel, Jerusalém, Judá, são aqueles que são de coração, num contexto espiritual aos olhos de Deus. É muito importante entender isso, porque este estudo eu usei como base o livro de Jeremias, que é um livro profético, e assim como Jeremias, outros livros proféticos usam muito as expressões filhos de Israel, Judá, Jerusalém, ou até mesmo somos chamados de sacerdotes. Em Apocalipse 1, versículo 6, diz: E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. Muitas pessoas não se dão conta da importância da leitura dos livros proféticos, achando que Deus estava falando para o povo lá daquela época, e a má leitura da palavra do Criador fará com que muitos sejam pegos de surpresa. E para começar o estudo do tema, o que seria o fim de Jerusalém prostituída? Este fim implica todos os castigos e desgraças que cairão sobre a humanidade na grande tribulação, incluindo o povo de Deus contaminado com a Grande Babilônia, ou seja, Jerusalém prostituída. Vejamos então, com base no livro de Jeremias, do capítulo 13 até o capítulo 19, e também algumas outras passagens proféticas, o que diz a palavra do próprio Deus sobre estes dias. Começando pelo capítulo 13, Deus chama seu povo de orgulhoso, de coração duro e que seguem outros deuses. No versículo 26 diz: Eu mesmo levantarei as suas vestes até o seu rosto para que as suas vergonhas sejam expostas. Essa expressão, suas vergonhas sejam expostas, diz respeito aos castigos dos últimos dias. Em Apocalipse 3, versículo 18, diz: Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. No capítulo 14 de Jeremias, Deus fala de pranto, lamento, castigo da seca, falta de chuva
falta de alimento, diz que Deus castigará seu povo, não ouvirá oração alguma, e isso é o cumprimento da abominação da desolação. Destruirá pela guerra, fome e doença, e o próprio Deus se mostra entristecido pelo castigo do seu povo. Em Apocalipse, na abertura dos primeiros selos e os 4 cavaleiros, você pode confirmar também sobre estas 3 mortes na grande tribulação: guerra, fome e doença. No capítulo 15, fala da morte pela espada, fome, cativeiro, animais selvagens, que também lembra as mesmas profecias do livro de Apocalipse. Diz que Jerusalém rejeitou Deus, e Deus destruirá seu povo, tornará seu povo escravo de seus inimigos. A grande tribulação será um período de escravidão total da humanidade. Porém, Deus trará livramento para os que se arrependerem. No capítulo 16, tem uma observação muito importante sobre os dias da grande tribulação. Deus diz: não se case nem tenha filhos neste lugar, porque eles morrerão de mortes dolorosas. E em Mateus 24, você pode fazer um paralelo com as palavras de próprio Yehoshua sobre a grande tribulação, quando ele diz: ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Retirarei a paz, grandes e pequenos morrerão. Farei cessar a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Estas são palavras claras de que Deus deixará de habitar a terra nestes dias. É o cumprimento da abominação da desolação. No versículo 11 e 12 diz: então lhes responderás: ora, foi porque os teus antepassados me abandonaram, diz o Senhor, e preferiram seguir outros deuses, aos quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não desejaram obedecer aos meus mandamentos. Contudo, vós cometestes erros ainda piores do que os vossos pais, pois cada um de vós segue a teimosia de seu coração maligno, recusando-se a me dar ouvidos. Neste capítulo, a grande tribulação é chamada de uma terra desconhecida que serve outros deuses. No capítulo 17 de Jeremias, Deus alerta: maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Ele não verá quando o calor chegar, porém a sua folha estará verde, e não terá preocupação no ano da seca, e nem cessará de produzir fruto. Neste versículo, Deus faz questão de mostrar que trará livramento para alguns dos teus filhos, os que irão fugir na grande tribulação. Porque quando estes dias difíceis estiverem chegando, a confiança deles estará em Deus e não no homem e na mentira. E isso podemos ver um exemplo do que está acontecendo nos dias de hoje, a saber, ano de 2021. As pessoas todas depositam sua esperança no homem e não em Deus. Deus diz que a conduta do homem é de acordo com o seu coração. Deus é nosso refúgio no dia da desgraça. Neste capítulo, Deus também diz que castigará seu povo por ter esquecido do dia de sábado como um dia consagrado para descanso. No capítulo 18, Deus adverte seu povo ao arrependimento, diz que volta atrás e não castiga seu povo caso eles se arrependam, mas o povo se mostra rebelde de coração. A Virgem Israel fez algo horrível. Versículo 17 diz: eu os espalharei como o vento oriental diante do inimigo,
no dia da sua calamidade. Eu lhe mostrarei as costas e não a minha face. No versículo 21 diz também: portanto, agora, entrega os filhos deles à fome, derrama-os todos sobre as mãos da espada. Fiquem as mulheres sem seus filhos e viúvas, que seus maridos sejam mortos e seus jovens igualmente tombem ao fio da espada nas batalhas. E por último, o capítulo 19 de Jeremias, Deus diz: me abandonaram e profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos. Este lugar representa Israel, Jerusalém, o povo de Deus, nosso corpo, a igreja dispersa no mundo. Construíram nos montes altares dedicados a Baal. No primeiro vídeo desta série de estudos, vimos que os montes representam a presença de Deus, o santuário onde habita o Altíssimo, o templo de Deus, o nosso corpo, nosso coração. Os versículos 7 e 8 diz assim: esvaziarei neste lugar os planos de Judá e de Jerusalém. Eu os farei morrer pela espada perante os seus inimigos, pelas mãos daqueles que os perseguem, e darei os seus cadáveres como comida para as aves e os animais. Farei com que esta cidade fique deserta e seja tema de zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e zombarão de todos os seus ferimentos. Neste capítulo, o povo de Deus figuradamente é chamado de vaso de barro de um oleiro. E nos dias de aflição, este vaso será quebrado e não poderá mais ser restaurado. Na grande tribulação, as pessoas não poderão mais ter suas vidas transformadas, não terão mais o perdão do pecado. Viverão a abominação da desolação, e somente a morte os tornará limpos novamente para Deus. O versículo 13 diz que queimaram incenso a todos os corpos celestes. Podemos ver este paganismo na astrologia e no heliocentrismo. Mudaram toda a criação de Deus. Infelizmente, muitos não percebem que a ciência sempre teve como objetivo excluir Deus e a criação, e ao mesmo tempo colocar sua religião, a adoração aos deuses pagãos da Grande Babilônia. Este capítulo se encerra mostrando Jerusalém sendo obstinada e que não dá ouvidos à palavra do Senhor. Para concluir este estudo, deixarei alguns versículos bem impactantes, porém são palavras do próprio Deus que determinou fazer com o seu povo, a Jerusalém prostituída. Jeremias 19, versículo 9 diz: eu os farei comer a carne de seus filhos e a carne das suas filhas, e eles comerão cada um a carne do seu próximo. Ezequiel, capítulo 4, versículos 16 e 17 diz: e disse-me mais, filho do homem, eis que tirarei o suprimento de alimento em Jerusalém. Com desespero comerão o alimento por peso, e em meio à grande aflição saciarão sua sede mediante quantidade de água racionada, até que o alimento e a água lhes faltem e fiquem chocados com o estado de saúde e aparência uns dos outros. Eis que todos definharão por causa de sua malignidade. Ezequiel, capítulo 5, versículos do 8 ao 12. Por isso diz o soberano Senhor: eu estou contra você, Jerusalém, e lhe infligirei castigo à vista das nações. Por causa de todos os seus ídolos detestáveis, farei com que você
Farei com você o que nunca fiz nem jamais voltarei a fazer. Por isso, entre vocês sucederá que os pais comerão os seus próprios filhos e os filhos comerão os seus pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes. Por isso, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que por ter contaminado o meu santuário com suas imagens detestáveis e com suas práticas repugnantes, eu retirarei o meu favor, não olharei com piedade para ti e não a pouparei. 1/3 de seu povo morrerá pela peste, ou perecerá de fome dentre os seus muros. 1/3 cairá pela espada fora da cidade, e 1/3 dispersarei aos ventos e perseguirei com a espada em punho. Apocalipse 9, versículo 6. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Com estes versículos gostaria de dar o encerramento deste estudo sobre a ira de Deus contra o seu próprio povo que se contaminou com a grande Babilônia. O destino final da Jerusalém prostituída na grande tribulação. Busquem a Deus enquanto se pode achar. Abandonem as práticas e culturas mundanas dedicadas aos deuses pagãos. Que a paz de Elohim, nosso Deus, por intermédio do sacrifício dele, Yehoshua, nosso Senhor, estejam com todos. A ele a glória e a honra para todos sempre. Amém.